Graça e paz. Amém. Gostaríamos de, como texto base da nossa mensagem nesta noite, ler alguns versículos em Colossenses. Colossenses capítulo 1, do verso 19 até o verso 23. Colossenses capítulo 1, do verso 19 até o verso 23. A palavra do Senhor diz assim: pois foi do agrado de Deus que nele, em Jesus, habitasse toda a plenitude da divindade. Aqui é o contexto. E por meio dele, de Cristo, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e, na mente de vocês, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Senhor, louvamos o Teu nome por esta noite, por esta oportunidade de estarmos aqui como igreja, para pensarmos no Evangelho, Senhor, buscarmos compreendê-lo melhor e perceber mais claramente as implicações deste Evangelho para nós, individualmente, mas também, neste caso, principalmente como igreja, como coletividade, como corpo. Senhor, usa de bondade, porque somos carentes e necessitados da Tua graça, iluminando os olhos do nosso coração, Senhor. O nosso interesse aqui é exaltar o Teu grande nome em tudo que fizermos como igreja. E isso não vai acontecer se o Evangelho não for o centro, Senhor. Por isso eu imploro em nome de Jesus que esta série seja usada por Ti para nos fazer entender a Tua expectativa como igreja que somos, centrada no Evangelho. Honra Teu nome, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. É o que nós Te pedimos. Amém e amém. Muito bem, nós gostaríamos que a mensagem desta noite tivesse um fio condutor que fosse uma pergunta: o que é o Evangelho? E essa pergunta vai ser trabalhada a partir dos pontos que, se você estiver aí com o boletim em mãos, você poderá acompanhar e aí anotar o que você entender ser mais útil diante de tudo que for falado. Porém, quando falamos que queremos ministrar a partir de uma pergunta, o que é o Evangelho? Afinal de contas, queremos pensar numa igreja centrada no Evangelho. Portanto, começamos com a pergunta: o que é o Evangelho? O problema é que essa pergunta parece, por demais, óbvia. Qualquer pessoa hoje, em banco de igreja evangélica, seria capaz de responder a esta pergunta. E essa observação faz com que
se levante a dúvida se nós não estaríamos chovendo no molhado, ou seja, dizendo o que todo mundo já sabe. O problema, irmãos, com essa ideia que, infelizmente, com pesar no coração, eu digo que é um tanto ingênua, achar que a maioria das pessoas nos bancos de nossas igrejas evangélicas podem dizer o que é o Evangelho. O problema dessa compreensão é que não está percebendo criticamente o que está acontecendo no Brasil. O que nós temos no Brasil, irmãos, não é o crescimento do Evangelho quando você pensa em crescimento de igreja evangélica. Gostaríamos de dar a grande notícia de que uma coisa estaria equivalendo à outra, mas infelizmente este não é o caso. Tiaguinho, por exemplo, estava falando pela manhã do testemunho de quando ele e o pastor Renan estiveram em Joinville, e o que caracteriza as igrejas ali são o movimento de apóstolo e o movimento da teologia neopentecostal. E, meus irmãos, a coisa é tão séria neste sentido, em termos do que está acontecendo no Brasil, que quando se pensa em igreja evangélica, eu sou muito honesto com os irmãos, quando eu digo, eu não sei se eu me alegro ou se eu me angustio, porque o verdadeiro evangelho não é a mensagem norteadora do que está acontecendo. É por esta razão, irmãos, que nós não queremos ser ingênuos e queremos pôr novamente a pergunta e recolocá-la sempre. Não porque vamos reinventar o Evangelho, que Deus nos guarde até o fim, que nunca venha sobre nós o anátema que o apóstolo Paulo pronunciou, que se nós pregarmos um outro Evangelho, além daquele que já foi pregado, seja amaldiçoado. Que Deus guarde o ministério desta igreja até o fim. Portanto, o que nós queremos aqui não é reinventar o Evangelho, mas é admitir que diante dos adversários, dos perigos, das fascinações, das seduções que estamos encontrando lá fora, precisamos estar sempre colocando e respondendo a esta pergunta: o que é o Evangelho? Pergunta esta que vai nortear a nossa mensagem nesta noite. E diante disso, primeiro ponto que os irmãos podem acompanhar com o boletim: o Evangelho não corresponde a tudo. Segundo ponto, o Evangelho não é algo simples. Terceiro ponto, o Evangelho influencia todas as coisas. Vamos começar então com essa ideia de que o Evangelho não corresponde a tudo. O Evangelho não corresponde a tudo o quê? A tudo que está na Bíblia. Nem tudo que está na Bíblia é Evangelho. Como assim? Simples. A própria Escritura nos apresenta as distorções do Evangelho. A própria Escritura mostra, irmãos, a má intenção de pessoas que propositalmente misturam a palavra de Deus com pensamentos humanos, para não dizer pensamentos demoníacos. Desde o Antigo Testamento, por exemplo, nos deparamos com falsos profetas. E uma das coisas que os profetas de Deus faziam era apresentar ao povo a mensagem dos falsos profetas, a fim de que esta mensagem pudesse ser identificada e comparada com a verdadeira. O Novo Testamento fará a mesma coisa. Boa parte das epístolas de Paulo, por exemplo, é escrita para combater distorções. Como se isso não fosse suficiente, nós temos na própria Escritura Satanás interpretando a palavra de Deus. E não há nem do que se discutir de que a interpretação satânica é distorção.
Portanto, nem tudo que está na Escritura é evangelho. O que é evangelho? Podemos colocar, ou começar colocando, irmãos, que o evangelho é uma boa notícia, não um bom conselho. Eu posso muito bem pegar uma pessoa que está com um problema na família e dar um conselho bíblico. Afinal de contas, se Deus criou a família, Deus sabe como ela funciona. E esse conselho bíblico ajudar. Esse conselho bíblico resolver o problema daquela família. Mas nem por isso eu preguei o evangelho. É aqui que nós precisamos começar a aprender a diferença, ou pelo menos renovar a nossa compreensão da diferença. O evangelho é uma boa notícia, em primeiro lugar. Segundo, o evangelho é uma boa notícia de algo que foi feito a nosso favor. Irmãos, o evangelho não é uma notícia para nos dizer o que fazer. O evangelho é aquela notícia que nos diz o que foi feito a nosso favor ou por nós. E quando você considera essa pergunta, o que é o evangelho? O evangelho é boa notícia daquilo que foi feito por nós, daquilo que foi feito por nós, em termos de redenção. O evangelho é a boa notícia que nos diz como somos redimidos. E aí, mais uma vez, você vai dando a resposta, e a resposta vai colocando novas perguntas. Por exemplo, o evangelho é a boa notícia daquilo que foi feito por nós, não daquilo que nós fazemos para sermos redimidos, mas sermos redimidos de quê? Numa palavra ou numa expressão, sermos redimidos da ira vindoura, da ira de Deus, como Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 1. Quando olhamos para o início de todas as coisas, irmãos, particularmente aqui no nosso caso, o capítulo 3 de Gênesis, você encontra a justificativa, a razão para a ira de Deus. E que justificativa é essa? O pecado. O pecado e seus efeitos. Podemos pensar nos efeitos do pecado, em primeiro lugar, em termos psicológicos ou pessoais. Pecado, irmãos, é alienação. Pecado é afastamento, é separação. E essa separação começa com você mesmo. Você tem problemas com quem você é. Você tem problemas com o seu jeito de ser. Adão, irmãos, e Eva, assim que pecaram, experimentaram o medo, a angústia. Eles agora se desconheciam, ou melhor, se tornaram conhecedores por experiência do bem e do mal. O bem que tinham quando serviam a Deus, lhe obedeciam, e o mal que passaram a ter, agora que buscaram a autonomia e independência de Deus. E quando isso aconteceu, aconteceu para promover uma desordem, em primeiro lugar, neles mesmos. Ouvi a tua voz no jardim e me escondi, porque tive medo. O que mais que pecado fez? Pecado trouxe efeitos sociais. Um tem que se cobrir para não revelar a nudez do outro ou ao outro. A ideia aqui, irmãos, é que a nudez faz com que eu esteja exposto.
e estando exposto às minhas fraquezas, às minhas dificuldades, o meu eu problemático que eu passo a ter por causa da queda, aquela pessoa possa usar isso contra mim. Ou seja, a alienação social se dá num contexto de manipulação. Eu uso o outro agora para o meu bem. Isso que o pecado fez. O que mais que o pecado fez? Efeito físico. Que é a prova disso? Basta você olhar para você. Todos nós aqui, não importa a idade, nem mesmo as crianças escapam, e quem é pai aqui sabe disso muito bem. Temos algum problema no nosso corpo, alguma doença, alguma dificuldade física que cria limites, cria obstáculos para a nossa vida, nos cria certos riscos. Sabe por quê? Porque o pecado criou separação entre você e seu próprio corpo, entre você e a criação. Irmãos, a prova de que há uma desarmonia entre nós e a criação, a maior evidência disso é que, embora nós não desejemos, estamos envelhecendo, estamos adoecendo e certamente iremos morrer. Olhamos para a criação e encontramos tsunami, encontramos terremoto, encontramos seca, encontramos desastres naturais. Tudo isso como evidência da bagunça física que o pecado veio fazer. Mas ainda não temos o ápice. Porque o ápice foi o que o pecado fez no nosso relacionamento com Deus. O efeito espiritual que o pecado provocou, nos afastando de Deus. Onde? Tudo isso que nós falamos até agora, em termos de efeito do pecado, não é outra coisa senão o efeito de algo anterior, muito mais sério, que é a própria alienação que temos com relação a Deus. O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia que nos diz como todos esses efeitos do pecado e da ira de Deus sobre nós são resolvidos por Jesus. Diante disso, eu gostaria de considerar com os irmãos rapidamente algumas implicações. Primeira delas, o Evangelho não são os seus resultados. O que é que o Evangelho veio fazer por mim e por você? O Evangelho veio nos salvar. Veio resolver todos esses conflitos e alienações que experimentamos. De forma que você não pode separar o Evangelho do que ele faz. Mas você também não pode confundir o Evangelho com o que ele faz. O Evangelho é a boa notícia. Quando você crê nessa boa notícia, essa boa notícia tem efeitos que certamente virão, mas que não podem ser confundidos ou misturados como se fossem a mesma coisa. Quando nós compreendemos o que é o Evangelho, por exemplo, você entende que as obras são efeito. Você não coloca as obras juntas do Evangelho, como se o Evangelho precisasse ser completado. As obras são praticadas como o efeito do benefício que o Evangelho trouxe de nos reconciliar com Deus. Portanto, não podemos confundir os efeitos do Evangelho com o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia. O que ele fará é a consequência. Não podemos separar, mas não podemos confundir. Segunda implicação, o Evangelho tem
dois inimigos: o legalismo e o antinomismo, ou, se você preferir, numa linguagem mais fácil, mais acessível, o moralismo e o relativismo. O que é o moralismo? O moralismo é aquela proposta de que, embora você tenha que crer não é suficiente. Tem que ter uma pitadinha de obediência. Tem que ter aí as regrinhas. Deus tem que ver algo de bom em você, além da fé. Fé é necessária. A cruz é necessária, mas ela não é suficiente. Em contrapartida, o antinomismo, que significa contrário à lei, ou seja, sem regras, sem princípios, sem mandamentos, sem lei, diz o seguinte: já que é pela fé, não importa o que você faz ou deixa de fazer, viva do jeito que você quiser. Observe que os dois inimigos do Evangelho têm as suas fascinações. E seremos, pessoalmente, aqui individualmente, seremos fascinados ou por um aspecto, no caso aqui, um dos inimigos, ou o outro inimigo. Aí vai depender da sua criação, do seu histórico familiar, das suas amizades, talvez da igreja onde você tenha crescido. Aí são variantes distintas. O fato é que o problema dos inimigos do Evangelho, o moralismo e o relativismo, é que eles são fascinantes porque se parecem com o Evangelho. Afinal de contas, o Evangelho nos dá mandamentos. Mandamentos, moralismo. O Evangelho nos diz que nós não praticamos boas obras para sermos aceitos por Deus. Já fomos aceitos em Cristo Jesus. Relativismo. Perceba que os inimigos se tornam atraentes porque eles se parecem. E, gente, o Evangelho não é o meio termo entre moralismo e relativismo. O Evangelho não é encontrar o equilíbrio entre seus inimigos. Seus inimigos são distorções. O que nós queremos perceber é o que é o Evangelho e como o Evangelho é diferente de moralismo e de relativismo. Não só em termos de conteúdo, mas igualmente em termos de seus efeitos. O que o Evangelho de fato faz por alguém não pode se comparar ao que o moralismo faz ou ao que o relativismo faz. Terceira implicação: o Evangelho tem capítulos. Se você já tentou ler um livro que conta uma história, que esteja dividida essa história em capítulos, você provavelmente não vai entender se você experimentar ler o primeiro capítulo e pular para o último. A não ser, é claro, que você já conhece a história, mas se você está lendo aquela história pela primeira vez, não vai fazer sentido. Você terá extrema dificuldade de compreensão. Irmãos, o Evangelho não é uma coletânea de artigos. Não é um livro que apresenta-nos uma coletânea de artigos que podem ser lidos sozinhos, soltos, independentes. Você não precisa de um capítulo para entender o outro. O Evangelho é uma história. Uma história que pode ser narrada em termos individuais. Por exemplo, quando você faz a pergunta: o que eu faço para ser salvo? Aí eu posso elaborar alguns capítulos para você. Posso elaborar o capítulo de que você é um pecador. Eu posso elaborar o capítulo que você não consegue resolver sozinho o problema do pecado, você não consegue obedecer a Deus por conta própria.
Eu posso elaborar o capítulo de que o que você não podia fazer por você mesmo, Deus fez completa e suficientemente na pessoa bendita do seu Filho de Jesus. E eu posso elaborar o capítulo de que se você crê no que Jesus fez, a vida eterna começa aqui agora e termina num céu maravilhoso, cheio de glória e de uma alegria indizível. Eu posso colocar o Evangelho nesses termos, capítulos, completamente ligados uns aos outros. Eu posso colocar o Evangelho respondendo à pergunta: o que eu faço para ser salvo? Mas o Evangelho não só veio resolver o problema de Leonardo, porque Leonardo não era o único com problema. Todos éramos cheios, e somos, na verdade, cheios de problemas. A criação está aí, cheia de problemas. E o que é o Evangelho? O Evangelho não veio resolver simplesmente meus problemas. O Evangelho veio resolver todos os problemas, tudo que o pecado fez de ruim. Foi o que o pecado veio, o Evangelho veio resolver. É por isso que, se você prestar atenção ao texto que nós acabamos de ler de Colossenses, o Evangelho que nos é apresentado aqui é o Evangelho do indivíduo, que resolve o maior problema do homem, a pessoa, com Deus. Mas o Evangelho é social e, acima de tudo isso, o Evangelho é cósmico. Sabe o que isso significa? Que responder à pergunta: o que eu farei para ser salvo, é importante, mas não é suficiente. Se você quer ajudar as pessoas a entender o Evangelho, essa pergunta precisa ser feita, mas ela não é a única que tem que ser feita. Você tem que fazer uma outra pergunta também. O que é que Deus está fazendo na história, em Cristo Jesus, para resolver o problema da criação? Mas sabe o que é que você percebe quando você responde a essa pergunta? Que o Evangelho é um projeto cósmico. O Evangelho é um projeto que inclui todo o universo de Deus, que inclui o mundo físico e o mundo espiritual, aquilo que está no céu e aquilo que está na terra, como Paulo diz no texto de Colossenses. E aí o Evangelho não é só Deus restaurando você. O Evangelho é Deus colocando você para fazer parte de um processo de restauração cósmica. Uma restauração cósmica da qual você também vai desfrutar no final, porque você está sendo elevado para os novos céus e nova terra, onde lá você vai ouvir: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. É para esta nova criação cósmica que você está sendo levado. E para esta nova criação cósmica, você é chamado para se envolver com este projeto por meio do Evangelho. Porque o Evangelho não está salvando só você. O Evangelho quer salvar a sua cidade. O Evangelho veio para restaurar a criação. É quando nós, irmãos, começamos a perceber todas essas dimensões e capítulos do Evangelho, que você começa a compreender o que é o Evangelho, o que é que o Evangelho vem fazer e o que é que você tem que dizer às pessoas, o que é que o Evangelho faz por elas, pelo ambiente onde elas estão e por tudo que Deus trouxe à existência. Quarta implicação desse primeiro ponto: o Evangelho traz unidade a tudo que fazemos no ministério da igreja. Irmãos, tudo na igreja tem que estar ligado ao que o Evangelho veio fazer. Preste atenção. Não estamos aqui preocupados simplesmente em ter famílias restauradas, famílias equilibradas. Isso não nos encanta. Se essas famílias restauradas e equilibradas não trouxerem glória para o nosso Deus. O Evangelho
é o evangelho da glória de Deus. Tudo que a igreja faz, irmãos, de evangelismo, de missões, de aconselhamento, de socorrer os que sofrem, de defender a fé, tudo é porque o evangelho amarra tudo o que acontece na igreja com esse propósito, trazer glória ao nosso grande Deus. Famílias restauradas e equilibradas, é possível conseguir ser evangelho. Agora, famílias restauradas que vivem para a glória de Deus, somente o evangelho faz. É por isso que o evangelho é esta amarra, é esta unidade para tudo que fazemos na igreja em termos ministeriais. Segundo ponto, o evangelho não é algo simples. Talvez essa afirmativa choque você, porque até hoje o que você provavelmente tem ouvido é que o evangelho é simples. Afinal de contas, eu chego para alguém e digo, olha, você é um pecador, você não pode resolver seu problema, Deus resolveu o seu problema em Cristo, creia em Jesus, você terá seus pecados perdoados e vai morar no céu. Em que isso não é simples. Entenda que uma coisa é eu ter uma compreensão inicial sobre algo completo. Por exemplo, eu vou fazer o Enem, depois eu vou usar a minha nota para escolher um curso daqueles que me são possíveis. Quando você vai lá para o perfil do curso, você vai ler o que é que o curso faz, o que é que o curso prepara em termos de profissionais, quais são as áreas de atuação que aquele curso vai habilitar você. Você está tendo uma compreensão inicial, uma compreensão que vai lhe sugerir o curso mais apropriado para as suas inclinações ou para o que você deseja. Uma coisa é eu trazer uma pessoa com uma mensagem simples para o início da compreensão do Evangelho. Mas compreender o Evangelho é um projeto para a vida toda. Eu gostaria de dar 3 exemplos que eu acredito serem suficientes que provem isso. Eu posso apresentar o Evangelho com uma mensagem que nos diz como retornar ao lar. Ao lar? Eu estive numa viagem recentemente, muito boa, graças a Deus, fantástica, mas lá pelo 6º dia começou meu quarto, minha casinha, minha cidade, meus amigos, meu lar. Já no 8º dia, eu não vi a hora de voltar. Todos nós, irmãos, temos esse sentimento de que nós não estamos no nosso lar. E sabe qual é o seu lar? Você foi criado para um paraíso. E não sossega enquanto não voltar. O problema do homem é que o homem tenta voltar de diversas formas para esse paraíso. Tenta voltar através do sexo, através do dinheiro, através dos relacionamentos, através das conquistas. Mas só há um caminho que faz você voltar para o Éden. E esse caminho é Jesus. Gente, o que foi que eu acabei de fazer? Eu apresentei o Evangelho na metáfora do retorno ao lar. O Evangelho também fala de uma aliança. Uma aliança que Deus havia firmado com cada um de nós, dizendo o seguinte: se você for obediente à minha proibição, você pode fazer todo o resto.
Só não faça isso daqui. A minha bênção e a minha vida abundante estará sobre você. É o que nós chamamos na Escritura de relacionamento pactual. Deus vem prometendo abençoá-lo, dá os mandamentos dele, e você se compromete em obedecer esses mandamentos para que a vida divina seja por você desfrutada. E aí olha que interessante. Minha família está muito bem, obrigado, as finanças estão equilibradas, estou feliz na minha profissão, mas eu sinto que falta alguma coisa. Sempre tem alguma coisa. Que é uma prova disso lastimável, mas é um fato. Muitas pessoas sonham em ser celebridades. Olha, se você desse a oportunidade a quem quisesse ser celebridade, você ia ter mais celebridade do que fã. Porque há uma ilusão que permeia esse desejo por ser celebridade. Poxa, eu vou ter todo o dinheiro que eu quero, eu vou ter prestígio, eu vou ser uma pessoa amada, eu vou ter condição de resolver meus problemas. Aliás, eu não vou ter nem problema, porque dinheiro resolve tudo, pelo menos quase tudo. E aí sabe qual é a tragédia de boa parte dessas celebridades? Quando elas chegam no topo e têm tudo o que querem, está faltando alguma coisa. Aí o caminho das drogas é a próxima sequência. E não poucas dessas celebridades põem fim à própria vida. Sabe o que isso significa? Significa que há uma aliança que foi quebrada, que lhe daria vida abundante. Mas como esta aliança foi quebrada, você não pode desfrutar desta vida abundante. O que Jesus veio fazer? Ele cumpriu a aliança no seu lugar. Ele recebeu a maldição da aliança no seu lugar. Ele restaurou esta aliança no seu sacrifício. E agora esta aliança passa a estar vigente sobre você novamente. E a bênção de Deus começa nesta vida para ser consumada no porvir. O que é isso, gente? Isto é Evangelho, que eu contei em forma de um relacionamento pactual, rompido e restaurado. Se nós formos muito honestos com nós mesmos, honestos de verdade, você não gosta do jeito que você é em alguma coisa. E eu não estou falando fisicamente não, né? Que, sim, se eu pudesse mudava o nariz, ganhávamos Foi me ameaçaram quando eu fui para os Estados Unidos, rapaz, esse teu nariz, cara, vai dar problema para tu lá. Essa tua cara de árabe, olha. Aí eu me assustei, rapaz, então vou comprar uma camisa I love Jesus, Brasil, para ninguém olhar para mim assim, isso aí é um homem-bomba e coisa do tipo, enfim. Irmãos, sempre temos o que mudar, mas eu não estou falando de mudar fisicamente. Na sua personalidade, no seu jeito de ser, você gostaria de ser diferente. Talvez você seja espreguiçado, pavio curto, gostaria de ser mais calmo. Ou talvez você é calmo demais, eu gostaria de ser uma pessoa com mais iniciativa, mais proativa, mas eu sou devagar mesmo, quase parando. Todos nós temos algo, irmãos, que a gente não gosta. E sabe qual é o problema? Eu não consigo me livrar disso. Não consigo. Tento, mas não dá, volta, a coisa me domina. Sabe o que você vive? Você vive uma coisa chamada escravidão. Você tem ídolos, alguns visíveis, notáveis, outros sutis, ídolos do coração. Como já dizia Calvino, nosso coração é uma fábrica de ídolos. E quando você tenta satisfazer esses ídolos, você percebe que não consegue. E já que você não satisfaz esses ídolos, você quer se livrar deles, mas aí você percebe que não consegue. Você está escravo.
E sabe quem é que liberta escravos? Rei. Sabe o que é o Evangelho? O Evangelho é o anúncio de um reino que veio destruir o poder do reino das trevas na sua vida e transportar você para o reino do Filho do seu amor. Neste reino, você experimenta a liberdade do Espírito de Deus e salta de alegria na presença do Senhor. O que é isso, gente? Isto é Evangelho contado, usando a comparação de reino, de escravidão, de libertação. Veja, eu poderia multiplicar aqui as analogias e as comparações, e todas elas serviriam para aprofundar a nossa compreensão do Evangelho. Nenhuma delas, por si só, traz a riqueza do Evangelho. Cada vez mais eu posso aprender acerca do Evangelho, do que o Evangelho veio fazer e dos seus resultados. Portanto, gente, o Evangelho não é algo simples, em termos de você sempre poderá aprender mais sobre o que é o Evangelho. Por fim, respondendo à pergunta, o que é o Evangelho influencia todas as coisas. O que é o Evangelho? O Evangelho é o que Jesus veio fazer por nós. E aí eu queria chamar para você a sua atenção para as dimensões do Evangelho. 3 delas. A primeira delas é a dimensão de cima para baixo. Eu estou falando do Rei da Glória, adorado por anjos, mas que deixa a glória, assume forma humana, é obediente até a morte e morte de cruz. Foi assim que Jesus veio nos salvar. Você crê nessa dimensão do Evangelho? Se você crê nessa dimensão do Evangelho, essa dimensão do Evangelho vai trazer impacto sobre você. Jesus está com seus discípulos, pega uma toalha, se despe e vai lavar-lhes os pés. Jamais, Senhor, o Senhor vai me lavar os pés. É o que Pedro diz. Sabe por quê? Era uma atividade extremamente humilhante. Um judeu escravo não podia lavar os pés. Algumas famílias mais abastadas, de mais condição, tinham um escravo só para lavar os pés, mas esse escravo não podia ser judeu, porque era por demais humilhante. Jesus vai lá como o Senhor, como Ele mesmo diz: eu sou o Senhor, vocês me chamam de Senhor, e eu sou, mas eu fui servo de vocês. Você crê na dimensão de cima para baixo do Evangelho? Então a lista que vai aumentar não é a lista das pessoas que servem você. A lista que vai aumentar é a lista das pessoas que você serve. Jesus diz: o maior, o que está sobre todos, é o que é servo de todos. Você quer estar no topo, meu irmão? Aumente a lista das pessoas que você serve, porque essa é a dimensão de cima para baixo do Evangelho. Segunda dimensão do Evangelho, o aspecto. O Evangelho é de dentro para fora. A religião diz:
tenha performances, realize boas obras, Deus vai amar você, vai aceitar você e vai fazer morada em você. O Evangelho diz: creia. A transformação acontecerá a partir do seu coração, de dentro para fora, não para você ser aceito por Deus, mas porque você já foi aceito por Deus. Terceiro aspecto ou dimensão do Evangelho é o que Tim Keller chama de frente para trás. Você sabe por que a maioria dos judeus não conseguiu aceitar Jesus como Messias? Sabe por quê? Porque as expectativas eram do Messias político, poderoso, derrotando Roma, que sentaria no trono de Jerusalém. Jamais poderiam aceitar um Messias que seria o servo sofredor de Isaías. Quando Jesus começa a profetizar a sua morte de cruz, o sofrimento que vai lhe seguir, Pedro diz: jamais, Senhor. Sabe qual é a dimensão do Evangelho de frente para trás? É que para você estar na frente, primeiro você precisa estar atrás. Antes de Jesus vir como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nas nuvens com a glória do Pai e cercado dos anjos, Ele veio como o servo sofredor, na manjedoura. O trono de Jesus não era ao lado do Pai, o trono de Jesus estava lá na cruz. Você crê nessa dimensão do Evangelho, de trás para frente? Primeiro você vem atrás, humilhado, para depois estar na frente. Você crê nessa dimensão? Se você crê nessa dimensão, isso vai mudar a sua maneira de fazer as coisas. Jesus chegou simplesmente e disse: você for convidado para um jantar, não vá para o lugar de honra. Vá para o lugar modesto. E aí o dono da festa, vendo você, convide você para o lugar de honra, e perante todos você seja exaltado. Porque se você for para o lugar de honra primeiro, e chegar alguém mais importante que você vai ser constrangido, porque o dono da festa vai dizer: por favor, sai desse lugar e vá ali para trás, porque uma pessoa de maior respeito chegou e eu quero dar esse lugar de honra para ela. Irmãos, foi isso que Jesus fez. Ele veio primeiro como servo humilde, humilhado, para depois ser exaltado. A sequência bíblica é: primeiro o sofrimento, depois a glória. Se você crê nessa dimensão do Evangelho, eu convido você a questionar que tipo de serviço você escolhe para desempenhar na igreja. Você só escolhe estar aqui? Eu tenho capacidade para estar aqui. Mas qualquer serviço que me coloque nos bastidores, eu não consigo, sabe? Eu tenho dificuldade. Eu vou dizer para você qual é a sua dificuldade. A sua dificuldade é que você ainda não compreendeu a dimensão de frente para trás do Evangelho. A sua dificuldade é que você não compreendeu que estar realizando uma obra na frente dos outros traz muito mais risco do que a obra que é realizada nos bastidores, porque aqui meu coração corre riscos, pelos aplausos, pelos elogios. Quem faz obra de bastidor está mais seguro de receber os aplausos de Deus, porque somente Deus está vendo. O que é que você escolhe para servir a Deus? Sugestão da dimensão do Evangelho: escolha o que for visível e o que for invisível. Não selecione o que você faz para Deus de acordo com o critério da honra ou da percepção que as pessoas terão do seu valor.
Se é que você de fato deseja a verdadeira exaltação, que Deus dará àqueles que fazem a obra em oculto. Lembram quando Jesus diz: quando orar, não seja como os hipócritas, que vão para o canto das praças. Olha o que é que alguns fariseus faziam. O judeu tinha aquele hábito de orar a Deus 3 horas por dia, aqueles horários, 3 momentos no dia, aquele horário específico. 9, 12 e 3 horas da tarde. Sabe o que é que alguns fariseus faziam? Eles programavam a sua agenda para que quando fossem nesses horários, eles estivessem em lugares públicos. E aí, piedosamente, se voltavam para Jerusalém, e os que passavam ali diziam: que homem piedoso. Jesus diz: já recebeu a recompensa, o aplauso dos homens. A recomendação de Jesus é: vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai em secreto. Eu tenho para mim, irmãos, que quanto mais secreta for a obra, mais cheia de recompensa ela será. O que estamos fazendo na igreja IPBE está sendo visível a todos. Mas o que os nossos missionários fazem, não. Eu vou dizer aqui o que eu falei pela manhã. Eu tenho uma santa inveja de Levi e Bruna. Porque, irmãos, eles vão para um lugar que ninguém em sã consciência escolheria ir. As dificuldades, a falta de recurso, o acesso à saúde limitado. Eu não escolho, irmãos. As humilhações, as dificuldades que as humilhações trazem, ou as humilhações que as dificuldades produzem, eu não escolheria. Eu tenho para mim que o galardão deles será bem maior do que o meu, porque estão levando a mentalidade de trás para frente do Evangelho até as últimas consequências. Eu gostaria de concluir com uma citação de Tim Keller. Na verdade, 2. A maioria dos nossos problemas na vida resulta da falta de orientação e adequada direção do Evangelho. As patologias da igreja e os padrões pecaminosos em nossa vida particular, basicamente, acontecem por uma falha em analisarmos as implicações profundas do Evangelho e em compreendermos e crermos nele cada vez mais. É isso que queremos ser como igreja, irmãos. Uma igreja que compreende o Evangelho cada vez mais, para nele crer e nele encontrar as respostas que precisamos ter para viver cada vez mais para a glória de Deus. Keller também diz: quando o Evangelho é exposto e aplicado em sua plenitude em qualquer igreja, essa igreja parecerá bem singular. Não queremos ser uma igreja tradicionalmente evangélica. Não queremos ser uma igreja presbiteriana do Brasil. Não é isso, irmãos, que definitivamente fascina os nossos olhos e enche o nosso coração do desejo. O que nós queremos é ser uma igreja centrada no Evangelho. Porque se isso acontecer, individualmente e como igreja, viveremos para a glória de Deus em todas as coisas. Vamos orar.